depois para nos ajudar. Nós queremos comunicar que nesse momento nós temos o culto infantil e o berçário, tá bom? Então se você tem uma criança aí, um bebezinho, e você queira levá-la no berçário ou no culto infantil, nós estamos tendo atividades lá. Queremos saber se nessa noite tem alguém que nos visita pela primeira vez. Se tiver, levante sua mão. Temos uma pessoa aqui. Seja muito bem-vinda, tá bom? A casa de Deus, a essa igreja tão abençoada, que você possa se sentir à vontade e que você possa também voltar mais vezes. Tem mais alguém? Tem mais uma outra pessoa aqui no meio. Seja muito bem-vinda também, tá? É um prazer poder ter você aqui e que você possa, como eu falei, retornar mais vezes, tá bom? Essa casa está de portas abertas. Mais alguém? Não? Então, vamos à palavra de Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos ler Mateus capítulo 8, verso 23 ao verso 27. Mateus 8, do 23 ao 27. Todos abriram? Podemos fazer a leitura? A palavra de Deus diz: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobririam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos chegaram a despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Pai, nessa hora nós te damos graça pela tua palavra. E nesse momento apresentamos, Senhor, diante de ti essa hora, a hora em que o Senhor fala conosco através da sua palavra, Pai. Como sempre nós te pedimos, Senhor, o espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Nós oramos para que enquanto a tua palavra seja ministrada, Pai, o Senhor estenda a sua mão para fazer sinais e maravilhas, para que o Senhor opere, ó Pai, o teu poder através da tua palavra. Oramos para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, ó Pai, e possamos ter os nossos olhos desvendados para contemplar as maravilhas da tua palavra. Senhor, nós oramos para que essa palavra seja ministrada no poder do teu Espírito e que o Senhor repreenda as trevas, que o Senhor nessa hora repreenda tudo aquilo que vem para tentar roubar e nos distrair desse momento, que a partir de agora, Senhor, todos os nossos corações sejam levados cativos à presença de Jesus Cristo, que estejamos atentos aqui para ouvir a tua voz e fazer conforme a tua palavra. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, que campanha abençoada, que campanha maravilhosa, inspirada por Deus, nós temos certeza disso, como sempre é as campanhas do início do ano, do meio do ano, e como esse tema a respeito dos dons espirituais é um tema tão maravilhoso, tão profundo, a qual o Senhor nos chama para que a gente possa avançar um pouco mais, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Eu acho que acredito eu que não é à toa que antes da gente iniciar essa campanha, nós passamos por um mês, onde o foco das nossas mensagens, das nossas ministrações, foi a questão da pessoa do Espírito Santo e das obras do Espírito Santo. Passamos aí por um mês focando todas as nossas mensagens na pessoa do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo. Por quê? Porque os dons espirituais, essa sequência agora que estamos aqui nessa campanha, ele vem do Espírito Santo, ele vem do Espírito de Deus, e para que a gente possa não somente receber, como também fluir nesses dons, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo, nós precisamos realmente conhecer, não só de ouvir falar, mas que os nossos olhos possam vê-lo, que nós possamos ser verdadeiramente guiados por ele. E eu louvo a Deus por isso, e quanto aprendizado, quanta coisa tremenda, quanta coisa maravilhosa Deus está fazendo nesses dias, e Deus vai fazer no decorrer dos dias até o final dessa campanha. Nós nunca mais seremos a mesma igreja. Nós nunca mais seremos a mesma igreja. Nós vamos avançar significativamente
Esse é o desejo do Senhor, é por isso que o Senhor está tratando desses assuntos, para que a gente possa avançar, para que a gente possa marchar e ir adiante daquilo que o Senhor tem para nós. E antes que a gente comente a respeito desse texto aqui base que eu li, hoje estou encarregado de falar sobre o dom de operação de maravilhas. E é interessante que Jesus, ele mesmo sendo Deus, mesmo ele sendo quem ele é, a palavra fala em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele se humilhou, ele assumiu a nossa forma humana, ele se tornou alguém semelhante a nós. E mesmo sendo Deus, diz a palavra em Filipenses que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. E quando ele se esvazia, ele se coloca em um lugar de dependência, em um lugar onde ele mesmo, sendo Deus, vindo como homem, tem que se submeter ao Espírito Santo. Ele faz tudo o que ele faz, e nós vemos nos evangelhos e todas as manifestações, foi por intermédio do Espírito Santo. Jesus não fez nada por ele mesmo. Tudo que Jesus fez foi por intermédio e na dependência do Espírito Santo. Quanto mais então nós aqui necessitaríamos, como a palavra fala, que Jesus, ao ser batizado, o Espírito desce sobre ele, e pleno do Espírito, cheio do Espírito, ele vai ao deserto, conduzido pelo próprio Espírito, para ser tentado por Satanás. Ele pleno do Espírito. E todas as vezes que ele manifestou, e nós vamos ver na palavra, como a gente tem visto em alguns momentos, onde os dons se manifestam, quando os dons, tanto de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de fé, dons de curar, que nós vemos em Jesus, ele operando nesses dons, foi por intermédio do Espírito Santo. E nós temos então essa mesma necessidade de se esvaziar de quem nós somos, de se esvaziar de tudo aquilo que nós possuímos e ficar em um lugar de conhecimento, um lugar debaixo da cobertura e da presença do Espírito Santo. Tem um texto a qual Jesus, quando ele está na sinagoga em Nazaré, a palavra fala assim que Jesus, ele abre o pergaminho, ele abre o rolo do profeta Isaías e ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito do Senhor me ungiu para que eu pudesse pregar as boas novas aos pobres, para que eu pudesse curar os enfermos, para que eu pudesse proclamar o ano aceitável do Senhor. E naquele dia ele disse: essa palavra está se cumprindo agora, essa palavra está se cumprindo em mim. E eu e você, na semelhança de Jesus, nós temos a mesma necessidade de que o Espírito de Deus esteja sobre nós, e debaixo dessa cobertura do Espírito, a gente possa então, não só receber, como também operar nos dons. E é interessante a gente pensar, porque os dons espirituais, eles são como presentes. Os dons, eles são como recursos. Os dons, eles são como ferramentas. E se a origem dos dons é a pessoa do Espírito Santo, então nós temos uma necessidade urgente de ter um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo. Como eu falava aqui, o Senhor me inspirava a dizer para vocês, nós não temos mais a necessidade de ir a um sacerdote e pedir que esse sacerdote faça algum sacrifício para que a gente tenha comunhão com Deus. A palavra fala que o véu foi rasgado, agora eu e você somos os sacerdotes. E nós somos chamados a entrar nesse lugar e ministrar ao Senhor, e ministrar aos santos, e ministrar ao mundo. A partir deste lugar. Então não tem mais intermediário, não tem mais você ficar necessitando, eu vou pedir para alguém orar para mim, para que eu possa receber o Espírito Santo, para que eu possa... Nós oramos, isso é válido, existe a liderança, existe os guias na palavra, existe toda essa questão, mas o que o Senhor está dizendo é: você tem livre acesso. E particularmente você pode exercer esse sacerdócio junto com o corpo de Cristo, junto com o reino de Deus. Então, esses dons, ele tem a sua fonte na pessoa do Espírito Santo. Então, para receber e para operar, nós precisamos estar bebendo dessa fonte. Diariamente nós temos essa necessidade. E nós entendemos pela palavra que Deus, como diz a Escritura, Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem Ele em Espírito e em verdade. A palavra vai dizer que Deus, sendo Espírito, Ele nos fez agora pessoas espirituais, Ele nos recriou, e não somente isso, mas nos deu o Espírito Santo para habitar sobre nós. E agora, como pessoas espirituais e pessoas que estão dentro de uma qualidade, de uma categoria em que Deus está procurando. Porque a palavra fala, e Jesus um dia disse para aquela mulher: a hora vem e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai está procurando para seus adoradores. É esse tipo de gente, é esse tipo de pessoa que adora em espírito, que adora em verdade, que tem comunhão com o Espírito Santo, que desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo. É esse tipo de pessoa que Deus está procurando. E como eu falei aqui na hora da oração do dízimo e da oferta, quando o Senhor passa os seus olhos sobre a terra, sabe o que chama a atenção do Senhor? São os fiéis.
Diz a Escritura que os fiéis são os notáveis. Quando Deus passa o olho sobre a terra e Ele encontra alguém que está andando nessa comunhão, alguém que está andando nesse Espírito, alguém que está andando nessa palavra, Ele nota, é notável, chama a atenção dEle. Então, que nós sejamos encontrados nessa qualidade de pessoas, nessa qualidade aí de servos de Deus. E é interessante, porque antes da que a gente fale dos dons aí, do dom de operação de maravilhas, nós temos uma questão de entender que por trás do dom de operação de maravilha está alguém que é chamado e conhecido como maravilhoso. A palavra de Deus diz no livro de Juízes que tem alguém chamado Manoá, ele é pai de Sansão. E Manoá, junto com a sua esposa, tem uma experiência tremenda com Deus. Uma experiência maravilhosa com Deus, uma experiência milagrosa com Deus. E depois daquela experiência, Manoá vai dizer assim para o Senhor: quem é o Senhor? Como que é o nome do Senhor? E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor responde para ele. O meu nome, na versão da Bíblia King James, vai dizer assim: o meu nome é inefável. O meu nome é maravilhoso. Sabe o que isso significa? Significa o inefável que as palavras não podem descrever quem Ele é plenamente. Uma pregação, uma narração de quem Ele é, como nós estamos fazendo aqui, também não pode expressar quem Ele é plenamente. Ele é o inefável, inenarrável, indescritível, alguém que é maravilhoso. E por trás desse dom de operação de maravilhas está alguém chamado maravilhoso. Nessa qualidade. E aí nós lemos o texto de Mateus, aí, capítulo 8, versículo 23 e 27. E aí nós fazemos uma pergunta, né? O que é, então, esse dom de operação de maravilhas? E aí eu vou pegar aqui a cola, né, para não errar, a cola do reverendo Luiz, a colinha que ele passou para a gente, né? A gente segue ali porque nos dá uma base e nos inspira. E olha só o que o pastor Luiz escreveu a respeito do que é o dom. O pastor Luiz está só 42 anos aqui. E ele falou que os 9 dons espirituais já se manifestou no ministério dele. Os 9. Ele já presenciou. Os 9. Então, acho que a gente deve ouvir, né? A gente deve estar debaixo dessa autoridade, dessa revelação. O que é, então, o dom de operação de maravilhas? O dom de operação de maravilhas trata-se de atos sobrenaturais do poder de Deus que intervêm nas leis da natureza. Ou seja, coisas que estão acima, que sobrepõem as leis da natureza, coisas que estão acima das leis e até daquilo que o homem consegue lidar, são coisas que são impossíveis aos homens, mas completamente possíveis ao Senhor. Porque o Senhor diz assim, ó, por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O Senhor diz assim, a palavra vai dizer lá, Simeão, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim, porque não haverá impossíveis para Deus. Em Lucas capítulo 2, não haverá impossíveis para Deus, mediante todas as suas promessas. Ou seja, não tem impossível para Deus. Deus opera o impossível e a operação de maravilhas tem a ver com isso. São manifestações, atos sobrenaturais de Deus que intervêm nas leis da natureza, ultrapassa as leis da natureza, deixa a gente, os homens, assim, sem conseguir explicar logicamente o que se trata. E Jesus repreendendo o vento e o mar, nessa passagem que nós lemos aqui, e fazendo o barco, juntamente dos discípulos, ficar em um estado de plena calmaria, diante de tamanha tormenta, né, eles acharam que eles iriam morrer naquele momento, porque as ondas iam encobrir o barco, eles acharam de fato que eles iriam morrer, eles gritaram, Jesus estava até dormindo, e eles acordaram Jesus gritando, em todo aquele alvoroço, e essa manifestação de Jesus repreendendo o vento e o mar, e fazendo os discípulos, o barco, todo mundo ficar numa plena calmaria, é uma boa evidência desse dom. Então, é uma evidência desse dom. Nós vamos encontrar na Bíblia vários outros textos, várias outras passagens onde Deus opera por intermédio de uma pessoa, ou Deus faz ali uma obra onde ela está acima das leis da natureza, ela ultrapassa. Como nós vemos a questão, nós vamos ler aqui depois, a questão de Deus abrir o mar vermelho, a questão de Deus quando o povo de Israel vai atravessar o Jordão, acontece também uma travessia, quando o profeta vai fazer o machado que caiu lá na água flutuar, uma série de acontecimentos, as multiplicações dos peixes, a multiplicação dos pães, vários episódios nós vamos encontrar na palavra de Deus, onde nós vemos essa operação de maravilhas. Ou seja, Deus fez algo que não tinha como, era impossível. Humanamente falando, na lógica humana, não tinha como explicar.
E aí, irmãos, teve um dia, na verdade, eu cheguei nessa igreja aqui em 2011, e eu morava no Jardim Amanda, então, até eu casar, eu fui casar em 2015, então de 2011 a 2015 eu sempre vinha para a igreja aqui, pegava ônibus para vir, pegava ônibus para voltar, e vinha nessa realidade por 3 anos, e eu falava para o Senhor, cheguei numa certa idade, falei, Senhor, nossa, queria tanto ter um carro, precisava tanto de um carro, queria tanto ter um carro, e aí o Senhor foi muito claro comigo, você quer um carro, primeiro tira a carta. Você está me pedindo uma coisa, mas você não tem nem habilitação, moça. Você quer um carro, tira a carta primeiro. E aqui eu já quero te dizer uma coisa, você pede uma coisa para Deus, primeiro se habilite. Você está pedindo, legal, mas se habilite também, porque Ele só vai dar para você se você estiver habilitado para receber. E foi interessante porque eu fiz, Senhor, eu quero um carro, O Senhor falou, tira a carta primeiro. Depois nós fala sobre o carro, tira a carta primeiro. E aí vai eu no processo, tirei a carta, beleza. E eu estava fiel mesmo, assim, sabe? Vindo para os cultos lá do Jardim Amanda, culto de terça, culto de quinta, tinha grupo de visita, tinha jovens. Eu vivia na igreja, irmãos. Eu vivia na igreja. E aí, fiel, ali perseverando e pedindo para o Senhor um carro. Quando eu tiro a minha carta, o Senhor é muito bom. O Senhor é muito fiel. Quando eu estou para pegar a minha carta, era na época da Copa do Mundo de 2014, o meu pai chega em mim e fala assim, ô Mike, tem um amigo meu que ele veio, entregou essa chave desse carro aqui na minha mão, e ele falou assim, Gilberto, paga quanto você puder. Paga como você puder e quanto você puder. E aí meu pai chegou para mim e falou assim, Mike, você quer junto comigo comprar esse carro? Você vai pegar sua carta agora, você vai começar a dirigir. E aí meu pai me ajudou a comprar o primeiro carro. Para quem lembra aí, um Corsinha, ano 99, ele era mais conhecido como Trovão Vermelho. Nem me pergunte por que desse apelido dele, mas ele era conhecido como Trovão Vermelho. E o Trovão Vermelho foi uma bênção tão grande na nossa vida, porque era bem na época que eu estava noivo da Ju, e nós começávamos a fazer as correrias do casamento, e agora nós tínhamos um carro, o Trovão Vermelho. E a gente ia para um lado, ia para o outro, ia arrumando as coisas do casamento e tudo mais. E o Trovão Vermelho ele tinha uma questão. Ele tinha uma questão de que, às vezes, ele já estava chegando numa idade avançada ali, estava difícil o processo com ele. Mas era uma bênção de Deus na minha vida. E aí o Trovão tinha a hora que o marcador do combustível dele dava pau. Irmão, vocês não têm noção, acho que você já deve ter me visto com um galãozinho na BR, na SP, ou por algum bairro aí, eu e a Ju indo buscar combustível, porque acabou o combustível do Trovão Vermelho, e a gente, às vezes, ele marcava certo, às vezes não, às vezes a gente confiava, e às vezes ele deixava a gente na mão. E a gente foi nesse processo aí por um bom tempo. E aí depois, Deus abençoou, e aí eu pude trocar de carro, eu peguei o Glória. O Glória é um Corsa Classic, 2009, douradinho. E o Glória estava lá na bênção, estou um dia andando em Campinas, um dia, já estava andando por um lugar, o carro entra na reserva, e fica por um tempo, eu estou andando com ele na reserva, e logo me passando o filme na cabeça do Trovão Vermelho. Tantas vezes que eu fiquei, deixou na mão, e uma série de coisas. E aí eu estou andando, gente, ali, e eu comecei a ficar preocupado, porque era um horário de pico, o carro estava na reserva, e eu já estava chegando ali próximo de uma avenida, uma das principais de Campinas, uma avenida que estava abarrotada de carros, assim, ó, ia demorar uns 30, 40 minutos para mim sair daquele congestionamento. E, gente, de verdade, diante de Deus, eu peguei e falei, Senhor, eu comecei a clamar. Eu falei, Deus, esse carro não pode acabar a gasolina aqui, não. Deus, eu vou passar uma vergonha tão grande, eu vou ter que... Eu já comecei a imaginar tudo que eu ia ter que fazer. Ia ter que descer do carro, todo mundo olhando para mim. Eu tendo que ir atrás, eu acho que eu não estava nem com o galãozinho para ir atrás. Toda aquela vergonha. E eu comecei a clamar, gente, de verdade. Eu falei, Deus, Senhor, me livra disso. Irmãos, diante de Deus, talvez você não possa acreditar, mas eu creio porque os meus olhos viram. De repente, diante de Deus, eu nem fiz a oração pedindo para Deus multiplicar combustível e aumentar combustível. Eu não orei isso. Eu só pedi para Ele me livrar daquela situação, que eu não queria mais passar por aquilo. Irmãos, de repente, do ponteirinho da reserva, ele pulou para o primeiro ponteiro. Eu fiquei assim, ó. E não era o Trovão Vermelho que tinha problema no marcador. Era o Glória. O Glória era mais novo. Irmãos, eu fiquei assim, eu não estava acreditando. Eu falei, não é possível, só pode ter sido o Senhor. E é uma das vezes que eu reconheço a manifestação de operação de maravilhas, o dia que Deus fez algo que, para mim, fugiu da lógica. Ninguém poderia me socorrer para abastecer ali. O meu combustível não ia se multiplicar, mas naquele dia, eu vi com os meus olhos o ponteiro saindo da reserva e indo para o primeiro. Não encheu o tanque, nem foi na metade, mas ficou no primeiro.
Mas era para saber que era Deus. E foi tão Deus que eu falei, eu não vou abastecer no posto que está perto, eu vou chegar na minha casa. E foi uma benção, irmãos. Agora, a pergunta é, como esse dom, ele se manifesta e quais são os seus propósitos? Então eu quero olhar com vocês aqui alguns textos para a gente ver como que esse dom na Bíblia, ele se manifesta e quais são os propósitos pelo qual o Senhor manifesta esses dons. Deus, ele tem propósito em tudo aquilo que ele faz. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 14, acompanha comigo a leitura, o verso 15 e o verso 18. Êxodo 14, do 15 ao 18. A palavra de Deus diz, então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Através dessa passagem aqui, nós aprendemos que embora essa manifestação seja uma clara intervenção da parte de Deus, ele não realizou essa obra sozinho. Ele espera e conta com a nossa participação ativa nessa operação. Aqui nós vemos um texto onde que Moisés está clamando ao Senhor, porque na frente dele tem um mar, atrás dele tem um exército inimigo, e agora, Senhor? E ele está clamando, e o Senhor está falando, por que você está clamando para mim? Marcha, avance, está vendo esse cajado que eu dei na sua mão? Você vai usar isso, eu já te dei essa autoridade, eu já te dei, e o Senhor vai lá e faz uma operação de maravilhas, um milagre, só que Deus pode fazer sozinho, mas normalmente Ele não faz. Deus escolhe a gente, Deus quer usar a gente, Deus quer trabalhar em nós e através de nós. Então Deus pode fazer sozinho, Mike? Deus pode, mas normalmente Ele não vai fazer. Ele sempre está nos chamando para participar. E na operação de maravilhas nesse dom, nós participamos. É o Senhor quem faz de modo sobrenatural, mas Ele nos chama a participar ativamente desse processo. Então a manifestação desse dom tem por propósitos promover reconhecimento e glórias para Deus, como também nos fazer experimentar o quanto Ele é maravilhoso. Então, toda vez que você vê uma operação de maravilhas, uma operação de milagres, o propósito de Deus é que o Senhor seja reconhecido, o Senhor seja glorificado. E quem está presenciando aquilo que o Senhor está fazendo, fique maravilhado. E deseje descobrir mais a respeito desse maravilhoso, a respeito daquele que está fazendo aquilo. Vocês entendem? Então, quando o dom de operação de maravilha se manifesta, é para trazer esse reconhecimento. O Senhor é Deus. Ele está acima das leis da natureza, Ele está acima de todas as leis. E Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E a boa notícia é, Ele nos chamou para participar disso. Ele nos chamou para que a gente participe ativamente desse processo. Eu quero ler com vocês Êxodo 17, do 4 ao 7, que vai dizer assim, ó, mesma situação ali com Moisés. Então Moisés rogou a Yahvé clamando, que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com o que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha e sairá dela água e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando, o Senhor está mesmo entre nós ou não? E através dessa palavra nós entendemos que a operação de maravilhas normalmente surge diante de necessidades ou ameaças. Nós vamos perceber nas escrituras, quase todas as vezes que o dom de maravilha se manifesta, normalmente o contexto é de necessidade, ou um contexto de ameaças. E quando esse dom se manifesta, quando ele opera, é uma prova de que Deus está de fato no nosso meio. Deus está entre nós. Então Deus tem muito interesse que esse dom se manifeste aqui no nosso meio.
Deus tem muito interesse, quer seja por uma necessidade, quer seja por uma ameaça, ou quer seja só pelo fato do Senhor querer revelar que Ele é maravilhoso. É muito importante para o Senhor isso, por quê? Porque quando um dom desse se manifesta, quem está presenciando, quem está vendo, vai saber de fato e vai reconhecer, Deus está no meio desse povo aí. Você imagina as pessoas entrando aqui, e Deus operando maravilhas, Deus operando milagres, Deus fazendo coisas que não tem como o homem fazer, e aí na hora que a gente olha, as pessoas que vêm nos visitar, como tem hoje 2 visitas aqui, essas pessoas vêm aqui e olham e falam, meu Deus, o que aconteceu ali não tem como ser uma obra de homens. E aí elas passam a crer no Senhor, elas passam a saber que Deus está no meio de nós. É a mesma coisa quando fala sobre o dom de profecia. Quando há profecia, revela os segredos do coração, o ímpio, alguém que não conhece a Deus, chega aqui e uma palavra, profética ali, ou uma palavra da ciência, uma palavra de conhecimento sobre algo pessoal a respeito daquela pessoa, juntamente com uma palavra de sabedoria, a pessoa olha e fala, meu Deus, os segredos do coração dela é revelado, e ela cai de joelhos e fala, tem Deus nesse lugar. Vocês entendem a necessidade, o porquê que Deus está trabalhando isso, porque de agora em diante, eu penso assim, irmãos, os dons já têm se manifestado nessa casa de oração. Pastor Luiz falou, pastor Regina falou, os 9 dons já se manifestaram no ministério deles. Só que hoje, sendo sincero, nós olhamos e percebemos alguns dons operando com mais evidência, uns dons aparecendo, e tem alguns dons que não. E justamente essa campanha é para nos estimular, é para nos trazer consciência, é para nos trazer revelação, é para nos trazer, instigar a gente a não somente receber, mas também operar, porque é de interesse do Senhor que essa igreja esteja se movendo poderosamente nos dons, para que cada dia o Senhor possa ir acrescentando aqueles que vão sendo salvos aqui na nossa região, e essa casa possa se encher ainda mais. Amém? Então, aqui, na manifestação desse dom, está o fato de que Deus coloca o seu poder em nossas mãos, por intermédio da sua palavra, e cabe a nós operar, guiados por seu Espírito e conforme a autoridade que já nos foi dada. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e como se o Espírito dizendo para mim, Mike, tem pessoas que já têm o dom e não sabem. Já recebeu o dom e não sabe. E eu estou usando essa campanha para despertar. Há pessoas que estão recebendo e vão receber durante essa campanha dons. Eu acredito que ontem eu recebi um ali, irmãos, de verdade. De verdade. Eu tive convicção no meu coração. As mãos pegavam fogo, assim, as mãos, parecia que estava emanando poder. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu recebi esse dom. Eu quero uma oportunidade de manifestar ele, para testificar que eu recebi mesmo. Tem pessoas aqui que vão receber durante as ministrações, mas tem pessoa que já recebeu e Deus está falando assim, ó, abre os seus ouvidos, abre os seus olhos, eu já te dei. Vai, meu filho, usa. E Deus vai colocar as oportunidades na nossa frente. E a gente não vai ficar tímido e nem com medo. Que o Senhor está nos dando aqui ousadia, fé, capacidade. E o Senhor vai nos usar na operação desses dons, eu tenho certeza. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 14, verso 25 e 33. Uma outra passagem onde Jesus ele está se movendo nesse dom. Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 33. Acompanha comigo a leitura. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqui nós vemos a operação de maravilhas, é Deus
manifestando, como eu falei anteriormente, que ele está acima das leis e dos poderes da natureza, como também dos homens. De toda a limitação humana, daquilo que é natural para nós, daquilo que é limitado a nós. Através dessa operação, Deus mostra: ei, eu estou acima. Essas leis não me regem. Esses poderes não competem comigo. O Senhor está acima. Ele é o soberano. E quando Ele manifesta esse dom, todo mundo que vê, todo mundo que presencia, tem a certeza. De fato, Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos. De fato, Ele é o soberano de toda a terra. E quando nós, os discípulos, experimentamos essa verdade precisa fazer com que as nossas dúvidas e os nossos temores, porque nós duvidamos muitas vezes. O Senhor fala, vai lá, ora. Você fala, nossa, o que é isso? Estou ficando louco. O demônio está soprando no meu ouvido, só pode. Aí você fala assim, não. E o Senhor às vezes está testemunhando no nosso espírito, que Ele quer que a gente manifeste aquilo, Ele quer que a gente faça aquilo. Então, quando a gente experimenta essa verdade, as dúvidas e os temores precisam dar lugar ao ânimo, à confiança. E aí nós vamos operar. Quando você vê os discípulos operando, os apóstolos operando nesses dons, irmão, não tem nenhuma sombra de dúvida, não tem uma hesitação. Não tem uma hesitação. Simplesmente, eles cheios do Espírito, movidos pelo Espírito, na hora que surgia a necessidade, ou surgia uma ameaça, ou eles eram impulsionados pelo Espírito a fazer algo, eles faziam e não tem hesitação. E que o Senhor nos ajude a chegar nessa maturidade, nesse lugar, onde na hora que o Senhor mostrar algo, ou desejar nos usar para fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, a gente não duvide, a gente não tema, a gente se lembre, a gente se posicione e deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. O texto de Atos, capítulo 8, verso 38 ao 40, diz assim, assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Aqui nós entendemos e vemos que o Filipe foi teletransportado, ele foi transladado de um lugar para o outro, de Gaza para Azoto, sobrenaturalmente. Acredito que isso não só aconteceu com ele, isso acontecia com o profeta Elias, porque quando Elias morre, a palavra de Deus fala que os discípulos dos profetas começam a falar para Eliseu, olha, vamos procurar por Elias, porque pode ser que o Senhor pegou ele aqui de um lugar e arrebatou ele para alguma montanha. Ou seja, isso provavelmente acontecia com Elias. Não em todos os momentos, mas em alguns momentos pontuais, dá a entender que o Elias já experimentava tanto que ele não morreu. Tanto que a experiência dele foi, de fato, ser arrebatado mesmo, vivo, para os céus. E aqui acontece isso. Felipe está num lugar... Gente, Felipe está num lugar e ele é transladado, ele é transportado para um outro lugar. E não é espírito não é alma. Foi no corpo mesmo. Como que você explica isso? Não tem explicação. Mas nós acreditamos que a igreja dos últimos dias, ela viverá isso. A igreja dos últimos dias, a igreja relatada em Apocalipse, ela vai viver isso, porque vai ser necessário. Vai ser necessário. Então, através da operação de maravilhas, o Senhor, de repente, pode fazer coisas extraordinárias e surpreendentes em nossas vidas, de acordo com a sua vontade, e também de acordo com a nossa disposição em lhe obedecer. Porque a palavra fala que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. O Espírito Santo não é dado a qualquer pessoa. O Espírito Santo é dado a quem obedece a Jesus. Quem obedece a Deus, recebe o Espírito Santo. E essas coisas extraordinárias, essa operação de maravilhas, essas coisas de repente, essas coisas surpreendentes, elas podem acontecer, elas irão acontecer, de acordo com a vontade do Senhor, e também de acordo com a nossa disposição em obedecer. Porque Filipe recebeu uma direção. Vai lá, acompanha aquele homem lá.
E Felipe desce, acompanha o eunuco, explica as escrituras para o eunuco, batiza o eunuco e depois o Senhor faz ele desaparecer. Obediência, ele estava ali fazendo aquilo que o Senhor queria, e logo, pelo que o texto diz aqui, ele apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, estava pregando o evangelho, ou seja, tinha um propósito dele sair daquele lugar e já ir rapidamente para um outro lugar, porque Deus tinha a obra, Deus tinha coisas a fazer ali. Então, de acordo com a vontade de Deus, e com a nossa disposição em obedecer, essas operações de maravilhas, elas acontecem, e elas vão acontecer. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Meus irmãos, uma outra vez que eu reconheci esse dom se manifestando na nossa vida, eu e a Ju estávamos num processo difícil, causa na justiça, situação bem complicada, e sofrendo bastante nesse processo, principalmente a Ju que estava vivenciando ele, e de repente a gente fica sabendo que vai ter que fazer uma perícia, e essa perícia ela é judicial. E assim, para dar uma animada, toda a galera que já tinha passado com esse perito judicial começou a falar um monte de coisa para a Ju. Um monte de coisa. Ao ponto de deixar a Ju já estava emocionalmente debilitada. A gente já estava, o processo já desgasta a gente. E a gente já estava, sabe, meu Deus, resolve esse negócio logo. E aí, as pessoas falam assim, meu, esse perito, a pessoa sai da sala dele chorando. Esse cara é grosso, esse cara esculacha, esse cara ele é durão, assim, e a gente naquela luta, meu Deus, como que vai ser esse negócio? Como que vai ser esse processo? E aí, chega um dia antes, uma irmã, amiga nossa de oração, falou assim, vem aqui antes de vocês irem nessa perícia, vem aqui, eu quero orar por vocês. E essa irmã, eu estou falando que os dons operam nessa igreja, operam nessa casa de oração, e ele só vai se intensificar cada vez mais. Essa irmã, o Senhor deu uma palavra de conhecimento para ela. Ela falou assim, olha, eu vejo esse homem, e eu vejo que ele é um homem de dura serviço, ele é um homem mau, ele é um homem assim, o Senhor me mostra, só que fica tranquilo, pode ir, porque Deus vai colocar a mão nele, e vai eu e a Ju para a perícia. Na hora que a gente chega na perícia, a gente intercedendo, clamando, a Ju entrou, eu fiquei do lado de fora. Quando a Ju sai, ela fala assim, você não tem noção do que aconteceu ali dentro. Esse homem, ele me tratou com tanta gentileza, para testificar que era Deus, que não era só um dia bom do perito. A assistente do perito virou para ele e falou assim,
favor.